em geral, pela identificação de áreas prioritárias para a conservação. E aí esse projeto ele vai fazer isso. A partir desse trabalho de mapeamento, cartografia, né, ver onde tem vegetação, onde essa vegetação está de boa qualidade, onde ela está ameaçada, né, identificar áreas prioritárias para a conservação. A partir daí se fazem estudos para a criação. Até aí a gente vai também, vamos fazer estudos para a criação de unidades de conservação. Isso é um documento. Esse aqui é um rito formal de criação de uma unidade de conservação, que é criada por um ato legislativo, né, do poder público, federal, estadual ou municipal. Mas, em todos os casos, segue esse percurso. A partir dos estudos para a criação, o poder público promove audiências públicas para ouvir a sociedade sobre isso. E aí é o poder público que chama isso aqui. Aí eu digo assim, que tal se a gente organizar uma audiência pública autônoma da sociedade civil? Eu imagino que, no mínimo, vai fazer um estrago, porque eu imagino que o poder público vai fazer quando ele ficar sabendo que tem alguém fazendo uma audiência pública do nada. Né? Esse tipo de coisa geralmente incomoda um pouco. Então, a gente podia fazer uma audiência pública autônoma da sociedade civil para decidir o destino do Morro Grande, por exemplo, ou de algum outro fragmento importante. Aí cria-se um instrumento legal, né? O decreto, a lei, que diz o perímetro da unidade de conservação, a categoria dela, né? Se é um parque estadual, se é uma APA, se é um refúgio de vida silvestre, se é uma reserva extrativista. E aí, no nosso caso, a gente tem achado que lá para o Morro Grande, o mais adequado seria um parque estadual. Aí, para a região mais urbanizada, do Imbu, né, a gente está achando que seria interessante ampliar a APA do Imbu ou criar novas. Enfim, a gente não tem como saber no começo, mas é isso que está circulando aí na nossa cabeça. E aí tem dois instrumentos de gestão de uma unidade de conservação, que é o plano de manejo, é o documento que tem os dados físicos, ecológicos, sociais da unidade, e um zoneamento, diz o que pode em cada parte dessa unidade de conservação, é o plano de manejo. E tem o conselho consultivo, que é um conjunto de representantes de vários setores sociais que vão estar discutindo cada uma das medidas, vão aprovar o plano de manejo e vão discutir cada uma das medidas que são implementadas dentro da unidade. Por exemplo, vai passar uma estrada de ferro na borda da unidade de conservação. Aí, na semana passada, a gente falou de efeito de borda. A gente sabe que qualquer coisa na borda pode causar um impacto grande. Então, isso é submetido ao conselho. Como eu disse, composto por vários representantes de vários setores. E a participação popular e o controle social podem se dar nesses vários momentos. Então é mais ou menos esse o processo que segue uma criação ou ampliação ou desafetação de uma unidade de conservação. Então, a gente tem que parar por aí. Uma RPPN, uma reserva particular, que também é uma unidade de conservação, ela segue um procedimento um pouco mais simplificado. Basicamente, o proprietário faz uma solicitação para o governo federal, estadual ou, em alguns casos, municipal. Existe lá uma documentação que tem que ser preenchida, com uma justificativa para a criação da área, e isso é submetido por uma via já estabelecida, existem formulários, etc., para o governo. E aí eles vão aprovar ou não. Em geral, aprovam, né, porque é interesse deles fazer isso. Então é mais ou menos isso. Eu abro então para quem quiser falar. Eu vou parar por aqui, está um pouco difícil para mim hoje. A gente tinha combinado um trabalho de campo para sábado, mas eu não sei se eu vou estar em condições de ir lá por conta da doença e se eu não quero transmitir para ninguém. Então, caso não dê a gente fazer o trabalho de campo nesse sábado como estava combinado, a gente combina uma outra data. Eu me comprometo a fazer, tá? E aí a gente tem vários lugares para fazer, ó. Pode ser lá no Jardim Colibri, pode ser no Semucan,
pode ser lá no City-On, pode ser em vários lugares. Né? O que a gente vai fazer? Vai olhar a floresta, vai entender melhor a floresta, vai conversar, vai passear, vai se divertir. Tá? Então, se alguém quiser falar, o Flávio já quer falar, eu me despeço. E aí a gente segue. Tá? Fala, Flávio. Na verdade, assim, por favor, não se despeça. Rafael, volta um slide, por favor. Opa, perdão, Flávio. Não vá embora, por favor. Não vou não, eu só vou ficar mais calado. Não, Qual slide você quer, Flávio? Esse aqui? O que você mostrou de fazer uma audiência pública. É esse aqui, ó. Sem o poder Esse público. aqui. Eu gostei da ideia. Deixa eu colocar ele de novo aqui. Pois é, eu acho que é um negócio legal. Aqui, Legal. né? Essa etapa. É esse chat. Enfim, agora é uma pergunta, porque eu não sei como é que é o processo e você conhece, tá? Então, primeiro eu gostei dessa tua ideia de fazer uma audiência pública sem ter que beijar a mão do Cone Sud, principalmente, né? Até porque teve essas mudanças de prefeitura e vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu imagino que a identificação das áreas prioritárias vai ser alguma coisa próximo de junho do ano que vem. É isso, né? O projeto termina daqui a um ano. Legal. Tá, agora eu estou indo para o quadradinho 2. Um dos filhotes desse projeto, não sei se o Marcão falou com vocês, é a questão das 100 mil árvores que a gente quer plantar, né, nessa região em 5 anos para sequestrar, acho que 90 mil toneladas de carbono, enfim, né? E já começaram a ter umas coisas legais, né? Então a gente já tem um plantio numa escola, né? E a gente já conseguiu uma empresa para pagar isso, né? Então, agora é a pergunta, Rafael. Quando vocês identificam as áreas prioritárias, vocês vão identificar áreas com árvore e áreas sem árvores, áreas degradadas que podem sofrer um plantio e ela virar uma unidade de conservação. É isso? Essa é a primeira pergunta. Depende para que tipo. Assim, existem várias categorias de unidade de conservação, né, Flávio? Então, por exemplo, para um parque estadual, o ideal é que sejam áreas com alta biodiversidade. Agora, para uma APA, uma área de proteção ambiental, aí você pode incluir áreas degradadas, áreas urbanas, etc. Então, dependendo da categoria, você consegue abranger esses vários usos da terra. Legal, Fala, porque assim, Wagner. imagina que a gente pega umas Vai, áreas... vai. Não, legal, porque imagina que a gente pega umas áreas degradadas pela mineração, por exemplo, né? E que ficaram sobrando para o poder público. Essa é uma área boa para a gente fazer alguma coisa em 20 anos, né? Ela está protegida e está robusta, né? Só que daí, nessa linha que você falou, de instrumento legal e plano de manejo, nas áreas degradadas, quem é que paga o plantio? Então, você tem várias fontes, né? Você pode ter um financiador via projeto, então a CEAI pode submeter um projeto e conseguir o recurso para pagar. Você pode ter doadores, como esse caso aí que você mencionou, né? Só que aí no caso de restauração, um componente fundamental é a segurança fundiária da área. Então você precisa ter a anuência do proprietário e precisa ser uma propriedade com matrícula, etc. Né? Para você ter o mínimo de para você assegurar que essa restauração ela vai permanecer no tempo, entendeu? Não, Que aí legal. não é assim que uma área de ninguém que você vai lá planta, aí vai o dono, vai algum maluco lá e corta tudo. Então, na restauração, várias fontes possíveis e o gargalo, você tem que ter segurança fundiária. Não, legal. Então, assim, o que a gente está fazendo nesse pequenininho, né, de plantar as árvores é exatamente isso, né? Identifica áreas que podem ser plantadas, né? A gente identificou a Escola Ana Maria Pereira, né? No quilômetro 28 da Raposo, né? E a gente conseguiu um escritório de advocacia que vai pagar por isso, tá? Então, isso é um pouco... Respondeu a pergunta, Valéria, quando a gente conversou no privado, né? Como é que você podia ajudar? Para esse projetinho pequenininho, para esse filhote, né? É ajudar a encontrar terreno, dinheiro e network para quem pode trazer os dois, tá? Rafael, você me respondeu, grato. Wagner. Em cima, até pegando a carona aí do Flávio, esse processo de criação de áreas protegidas, essa forma que você colocou é sensacional, Rafael.
Eu acho que esse é o caminho de você criar uma proposta técnica, mas com a participação popular. Plano de manejo, conselho consultivo e a participação popular e social. E um conselho participativo de verdade, né? Que não um conselho colocado, que essa é a necessidade. Vamos falar de Cotia hoje, que a gente percebe que não é tão transparente, né? E, e aí uma coisa eu posso assegurar para vocês, que Cotia, eu tenho certeza que o próximo ano vai ter uma abertura na questão ambiental. A gente está com essa ideia que a próxima gestão vai ser muito aberta, mais flexível, mais sensível à questão ambiental. Isso eu posso garantir para vocês. Em relação à visita, se vocês escolherem o Parque Semucan, seria bacana que a gente tem um pouco de tudo isso que a gente está vivenciando aqui. Tem lá o plantio que nós fizemos, né, no parque, o corredor ecológico, qual o propósito, os pontos de arborização que nós fizemos, o porquê, o significado de cada plantio que nós fizemos lá, muito deles com a participação popular, conselho gestor que é muito participativo, tá, a Georgia aí, a Márcia Catunda, aquela associação Amigos do Parque Semucan também, muito parceira do parque. Então, seria bem bacana porque a gente está com a ideia de criar dentro do parque também um espaço para fazer estudos que é também da vegetação, além da Mata Atlântica, Ai, fugiu o nome da vegetação, do Cerrado, que é justamente para a gente também fomentar esse conhecimento, né? Com o viveiro que a gente tem. O viveiro agora fez um trabalho, depois eu vou compartilhar com vocês, não sei se alguém já viu também, sobre o trabalho lá do viveiro. Então é bem bacana essa ideia, e essa oficina, na prática, no Semucan. Não sei se vocês topariam, concordam. Dia 23 estaria tranquilo, mas como o Rafael não tá bem, na semana seguinte a gente vai ter a virada sustentável, que vai acontecer na cidade de São Paulo, porém nós vamos fazer no Parque Semucan. Então a gente vai ter algumas atividades. Se puder ser no mês de dezembro, sei lá, aí a gente conseguiria fazê-la melhor. Porque no último sábado do mês a gente vai ter o banho de floresta e trilha monitorada noturna, que aí fica o convite também, quem quiser participar, depois eu compartilho aqui a programação. Sensacional, eu já topei, Wagner, acho que vai ser muito legal. Boa. Vai ser legal se a gente fizesse só com o que a gente enxerga, agora com essas novidades que você trouxe, mais legal ainda. Fala, Miriam. Oi, boa noite, gente. Eu só queria acrescentar alguma questão, a questão do plantio compensatório. Geralmente, os plantios compensatórios estão ligados ao licenciamento ambiental, né? Então, por exemplo, uma pessoa vai construir uma casa, então, no processo de alvará de construção, ela vai desmatar e é necessário fazer o plantio compensatório. A grande questão é que, geralmente, o que acontece é da gente ter dificuldade de encontrar locais para fazer plantio, né? Eu só vou dar um exemplo, por exemplo, quando teve o Rodoanel, a construção do Rodoanel, em Embu das Artes precisava de área, né? O Estado precisava de área em Embu para fazer esse plantio, só que a gente não tinha, porque a própria prefeitura já tinha várias inflações, vários licenciamentos, né? Então, a questão de locais de plantio é uma grande dificuldade. Eu não sei como é que a gente vai conseguir sanar isso, tá bom? É só isso. Obrigada. Bem lembrado, Miriam. Olha aí, Flávio, tem mais essa fonte aí, as compensações ambientais. Aí qual é o critério também? Tem essa coisa fundiária, né? O proprietário tem que assinar um termo, isso vai ser averbado na matrícula do terreno. Não, sem Fala, dúvida. Júlio, e depois a Valéria. Interessante olhar para essas questões fundiárias, né? Porque acho que a base começa aí mesmo, né? Na segurança do território para tomar alguma decisão, né? E aí é muito interessante a gente poder fazer esses paralelos, né, com o que a gente vive lá em Vargem Grande, ou mesmo no Quilombo do Carmo, né? Essas regiões que a gente também encostando ali
em Calcaia, já na reserva do Morro Grande. Acho que tem muita coisa que é muito incipiente ainda. O Rafa, não sei se mora em Vargas, se tem essa vida mais para lá, mas é muito bom a gente poder estar fazendo esse paralelo. Mas eu chamei a mão, primeiro para dizer que eu super topo aí, que bom que não vai poder ser nesse sábado, que eu não poderia, mas eu vou adorar poder participar. O Wagner falou aí do Semucan, a gente já levou umas atividades de capoeira Angola, agora que eu reconheci o Wagner, a gente movimenta um pouquinho lá, que bom que o Wagner está nesse time, e vai ser muito legal se for lá. Não só dizer isso, mas é óbvio que o Sutiã está aberto, mas eu acho que é mais legal a gente fazer aí no território. E que bom que não vai ser nesse sábado. Eu levantei a mão porque eu tenho que me despedir aqui, 8h30 eu tenho que sair de onde eu estou, preciso me organizar ainda, mas agradeço muito a abertura, me coloco à disposição, coloco também a nossa associação, né, que é a Associação Ecocultural Casa Jaia, que também vamos estar na Virada Sustentável, dia 30, então também esse fim de semana próximo não poderemos, mas é isso aí. Eu agradeço muito aí, Rafa, Wagner, todos que... Marcos, né? Depois a gente se conhece mais, tá bom? Obrigado. Valeu, Júlio. Valéria? Oi, não, Valéria? eu ia justamente fazer. Oi, vocês estão me ouvindo? Como eu estou no trânsito, eu não sei como é que está a transmissão Tudo bem. aqui. Estão me ouvindo? Pode falar. Não, eu ia justamente fazer o link que você fez, o Flávio, né? Dele precisar de recursos financeiros para isso. Quando a pessoa desmata, ela é obrigada a replantar. Aí a gente tem dois problemas. Muitas vezes a pessoa compra uma muda de má qualidade ou muito pequena que não vinga. A gente não sabe exatamente onde vai parar essa muda, né? Se ela vai para um local, realmente se ela vai ser plantada, muitas vezes isso. São duas pontas que podem ser unidas, de forma que a pessoa que precisa replantar acesse o projeto e a gente que tem onde plantar e não tem o recurso, tenha o recurso para plantar. Isso é bem bacana. Isso é uma ponte que pode ser feita e atalhar muitos caminhos aí, né? Envolver menos pessoas, às vezes menos empresas. O que eu queria perguntar uma coisa, não sei se é o momento de perguntar, porque é uma dúvida, são dúvidas técnicas aí. A questão do carbono, né, do crédito de carbono. Qual o que eu queria entender a gente não pode procurar empresas justamente interessadas em comprar crédito de carbono para elas poderem fazer parte do projeto do plantio de 100 mil árvores? Essa é uma pergunta. Tá? E a outra pergunta é se a gente estende a Apembu para outro município, como Cutia, como no caso do Jardim Colibri, que parte é em Cutia, parte é em Embu, como é que fica essa situação? Ela passa a ser de nível estadual? Quão complexo é isso? Né? São as duas colocações que eu queria fazer. Eu acho que, de fato, o carbono é uma alternativa também. Em relação à compensação, o que tem acontecido? Como os empreendimentos aí na região metropolitana têm dificuldade de achar uma área para plantar, muitas vezes eles compram áreas distantes. Então, por exemplo, aqui na minha região, onde eu estou atualmente, que é Iguape, você tem muitas fazendas muito grandes com mata já desenvolvida. Então, o que acontece? As pessoas compram essas áreas por um preço baixo e aí elas alocam a compensação para essas áreas. Então, se a gente tivesse um banco de áreas para compensação ou para carbono aí da nossa região, seria muito legal. E aí, especificamente no carbono, a gente entraria no que é chamado mercado voluntário, né? Não é um mercado certificado, que envolve quantidades maiores, volumes maiores, aí é uma coisa mais para a Amazônia. Mas na nossa região, mercado, eu acho que tem bastante a ver. Márcia? Olha, o meu é rapidinho, mas eu vou voltar a falar uma coisa que eu estou insistindo muito, que é a questão fundiária. Por exemplo, se a gente pensa em reflorestamento do Jardim Colibri, nós vamos ter um grande problema, que metade, sei lá, mais ou menos uma porção significativa, não tem matrícula. E eu tenho um interesse particular de achar uma matrícula, mas também pensando em todo o bairro, eu tenho conversado com alguns advogados da área ambiental, e que eles falam, é o seguinte,
vocês estão na área ambiental, que tal propor uma mudança nessa legislação relacionada com o lugar onde vai ser replantado, né? Porque você quer perto do seu bairro, por exemplo, e isso daí vai ser extremamente difícil. Haveria caminhos para se colocar essa questão da proximidade, mesmo se existe esse problema da não legalidade do terreno, da falta de matrícula, etc. Eu volto a insistir, eu acho que a gente tem que abrir um peso grande nessas nossas preocupações para a questão fundiária. Mas, gente, além de mim, que estou olhando isso, para pesquisar isso daí, porque é um grande problema, assim, na hora de colocar essa compensação. Um horror. Valeu, Márcia. Miriam? Então eu queria colocar também novamente a questão da compensação ambiental. Eu estou colocando muito nisso porque é a minha rotina, né? Eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, eu estou aqui participando do grupo não como representante do governo, eu quero que fique isso bem claro. Eu estou aqui, né, porque eu estou gostando do projeto, mas não estou aqui como representante do governo. De fato, a minha postura lá dentro da secretaria é bem diferente, né, da gestão, né? E aí a questão da compensação é um enrosco. Por quê? Porque a gente assina vários termos compensatórios, né? Então, por exemplo, eu faço um termo em que a pessoa que fez uma construção, uma empresa, tenha que plantar, por exemplo, 100 mudas em algum terreno. A gente firma esse contrato, só que o que acontece? Depois a gente não consegue fiscalizar se foi feito, se foi mantido, né? Porque a pessoa pode até plantar, mas se ela não mantém, não adianta nada. As mudas morrem e fica por isso mesmo. Não tem ninguém, não tem fiscalização para acompanhar isso. Então, a questão da compensação ambiental é uma coisa bem complicada mesmo, bem complicada. E realmente eu não sei como a gente vai fazer, tá bom? É só isso. Obrigado, Miriam. Alguém mais, amigos? Então, tá bom. Aí é o seguinte, eu vou estudar um pouco, eu vou ver como evolui meu estado, ver se dá para fazer o trabalho de campo ou não. Eu vou estudar também negócio de Covid para saber quanto tempo que a gente precisa ficar guardado. Mas vocês têm meu compromisso para a gente realizar um trabalho de campo, eu posso focalizar esse trabalho de campo, tá? E acho que o Semucan é uma ótima ideia, tá? E aí é isso. E aí agora a gente entra no inesperado. Quer dizer, quem quiser propor alguma coisa, pode. Quer dizer, e aí, assim, a gente vai... o que eu quero dizer, assim, eu não sei exatamente qual é o compromisso que a gente tem no projeto em relação a essas atividades de mobilização social, entendeu? Então, eu não sei se a gente... Até isso que a gente está fazendo aqui, eu nem tenho clareza, eu acho que é um extra que a gente está fazendo. Que eu estou fazendo. Então, significa que a partir de agora está aberto para quem quiser propor qualquer coisa, encontros online, né? Eu acho que dá para a gente ceder essa sala aqui, dá para a gente estar presente ou ceder essa sala para a gente conversar. Quer dizer, uma sala de Google Meet que tem duração ilimitada, dá para fazer coisas. Então, isso fica à disposição. Pessoalmente, no que eu puder ajudar, eu também vou ajudar, independente de projeto. E aí, agora a gente entra nesse campo aí do inesperado. Eu acho que tem sim algumas coisas. Opa, fala, Julia. Oi, boa noite, vocês estão me escutando? Sim. É mais para dar um informe, né? Porque em paralelo aí a gente está fazendo um outro
caminho de articulação também vinculado aí a um chamamento do Ministério do Meio Ambiente e de Mudança Climática, né? Que em maio vai acontecer a Conferência Nacional de Reestruturação da Política de Mudança do Clima, né? E a gente está aí, quarta-feira, a gente vai fazer uma segunda reunião para tentar fazer uma conferência local, intermunicipal, né? Envolvendo os municípios de abrangência aqui do projeto, mas pela primeira reunião que aconteceu na semana passada, também acaba tendo a gente mapeia esse movimento da Nova Raposo, né, do movimento contra a Nova Raposo, que se soma aí aos interesses, né? Enfim, se tiver alguém interessado, daí eu vou pedir para a Inara também, Inara, colocar o link do Google Formulários que a gente fez, que daí a gente envia o link para quem tem gente daqui que já tem gente que está aqui na reunião hoje que já participou da primeira reunião, né? Mas caso mais alguém queira participar, ajudando a pensar, organizar a realização dessa conferência livre, né? Daí a gente pode passar no grupo de WhatsApp aí. Mas era mais um informe. E é isso. Então tá bom, amigo. Eu agradeço a escuta, a criatividade, a participação e a gente se vê, tá? Grande abraço. Abraço a todos, obrigada. Valeu, Valério. Valeu, obrigado, Rafa. Valeu, Rafa. Gratidão pelo esforço. Melhoras para você. Grato, Érica. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos aí. Boa semana. Valeu, pessoal. Boa Muito noite. obrigado a todo mundo. Tchau, todo mundo, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ó, tchau. amigos. Tchau para todos aí. A todos. Valeu, Tony. Boa noite, Miriam. Coitado do Rafa, meu Deus do céu, com Covid aí. Vamos lá, vamos. É sinistro. Convalido, a gente sabe, a gente sabe. Tchau, tchau.